Boa noite a todos. Que a paz e a misericórdia do nosso Mestre Jesus se faça com todos hoje e sempre. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre desobsessão e os recursos espíritas. Esses recursos são a prece, o aprimoramento íntimo, o passe e a água magnetizada, explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, a irradiação mental e o esclarecimento à entidade obsessora. Mas antes, para que haja a desobsessão, é porque está acontecendo uma obsessão. E o que é a obsessão? A obsessão é a influenciação insistente, invasiva, através da qual, maioria das vezes, o espírito desencarnado busca obter controle, busca subjugar o espírito encarnado. E por que isto se dá? Como nada nessa vida é por acaso, não existe acaso, tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, a obsessão ocorre porque existe, de alguma forma, uma ligação entre o obsediado e o obsessor. Essa ligação nós chamamos de sintonia. O que é essa sintonia? É a semelhança de paixões, gostos, escolhas, atitudes, que o indivíduo vai amealhar para a sua companhia espíritos que vibram naquela mesma sintonia. Assim ocorre a obsessão. Mas quem é o obsessor? É um espírito mau? Deus não nos criou maus, também não nos criou bons. Deus nos criou simples e ignorantes, como a folha de papel em branco, para, através do nosso livre-arbítrio, das nossas experiências, que possamos evoluir. E muitas vezes nós não fazemos bom uso desse livre-arbítrio. E por conta disso, dentre outras tantas consequências, ocorre também a obsessão. Então, esse irmão que vem a nos acompanhar e se tornar o nosso verdugo, nada mais é alguém com quem nós buscamos ligação devido às nossas escolhas, se não nessa vida, em vidas passadas. Então, esse obsessor é um ser cujo amor próprio, cujo sentimento, cujos ideais, a ideologia, cujos gostos foi contrariado de alguma forma por nós ou manipulado. E aí, por que ocorre esse processo obsessivo? Imaginemos um caso em que dois cidadãos se reúnem e tornam-se sócios em uma determinada empresa. A empresa vai bem, está tudo ok, mas um deles, por ser ambicioso, por ser pródigo, egoísta, outras cositas más, faz algumas escolhas equivocadas. E essas escolhas equivocadas levam a empresa à falência. Vamos dizer isso, né? Então, ele arruína,
financeiramente o seu sócio. E por ele ser, entre aspas, esperto, ele guardou uma parte para garantir a sua estabilidade e deixa aquele indivíduo na miséria. Em decorrência dos excessos de dívida, das cobranças dos credores, a desgraça que se abateu sobre a família, esse indivíduo se revolta. E aí, ele sabe que foi prejudicado pelo sócio e ele vê que o sócio está em boas condições e ele não tem como provar que o sócio lhe deu algum tipo de golpe. E esse indivíduo morre, né? Entre aspas, desencarna para ser mais correta. Esse indivíduo desencarna e leva consigo toda essa revolta. Isso quando o cidadão não chega a perder totalmente a razão e vem até a cometer suicídio ou homicídio por conta disso aí. Tá, mas não vamos entrar nesse detalhe. O indivíduo desencarnou tomado desse ódio, desses sentimentos inferiorizados, sem ter ocorrido a oportunidade de reconciliação, de correção desse acontecimento desastroso. Então, passam-se os anos, o indivíduo golpista desencarna, quando chega do outro lado, dar-se cabo de tudo de errado que cometeu e, por comiseração divina, depois de muito sofrimento, de muita dor, de penar nos umbrais e etc., digamos que esse nosso irmão pede a oportunidade reencarnatória ao Pai amado para vir corrigir os erros do passado, para se melhorar, para se reabilitar e para se reconciliar com essas criaturas às quais ele prejudicou no passado. Então, traz ele no seio familiar todos aqueles parentes daquele nosso irmão a quem ele prejudicou e deixou na miséria, e vem ele como um sacrificado pai de família, cuidando de todos, amando a todos, desvelado, trabalhador, sem medir esforços para cuidar daqueles entes queridos. Mas acontece que o principal prejudicado ficou tão envolvido dos sentimentos negativos que não conseguiu se organizar. Ele não teve a resiliência de se restabelecer. E penando sobre a crosta terrestre, eis que um belo dia, ele, atraído pelas emanações dos pensamentos de seu antigo algoz, ele o encontra. E por que ele foi atraído? Porque esse pai de família, desvelado, hoje, né, ainda traz consigo alguns sentimentos do passado, de ambição. E aí, digamos que esse cidadão estava pensando em fazer algumas artimanhas para melhorar a sua condição social, financeira. E foi o suficiente para que ele vibrasse nas antigas sensações do passado e assim mandasse a ligação, digamos, mandasse a chamada via antena parabólica, suas emanações magnéticas, né?
atraiu o nosso irmão. E aí se instaura o processo obsessivo. E aí a antiga vítima agora, travestida de algoz, diz: vais me pagar tudo que me deves, vou infernizar-te até perderes a razão e a existência. E está instaurado o processo obsessivo, porque não houve reconciliação. Tá. O irmão está agora passando por um processo obsessivo. E um belo dia, alguém, vendo aquele sofrimento, aquelas dificuldades pelas quais passa o cidadão, um amigo, depois dele tanto se queixar de sua desdita, sua infelicidade, suas dificuldades, seus tormentos psicológicos, depois de buscar socorro de diversas formas, em diversos estabelecimentos diferentes, alguém lhe diz: por que você não procura a instituição espírita? Por que você não vai ao centro espírita? E aí o nosso amigo vai ao centro espírita. Lá ele vai ser acolhido, ele vai ser ouvido no atendimento fraterno, que toda casa espírita tem, e aí vai começar esse trabalho de reconciliação, de regeneração. Pois bem, independente da gravidade apresentada pela obsessão, a tarefa demanda esforço. Esse esforço envolve e tem o objetivo de libertar os envolvidos, o obsediado e o obsessor. Isso em primeira instância. Mas nós sabemos que esse processo desobsessivo não vai só repercutir e beneficiar esses dois. Esse processo também vai envolver a todos que compartilham da experiência cotidiana desse indivíduo. Por quê? Não vai ter mais aquelas queixas corriqueiras que ele fazia aos amigos. Não vai ter mais aquele incômodo, aquela perturbação, aquelas ações que deixavam em situação vexatória e humilhante. E a todos os componentes de sua família também vai abranger, havendo um equilíbrio, uma paz no ambiente doméstico e uma harmonia familiar. Então, isso, palavras do nosso irmão André Luiz, não bem nessas palavras, mas tornada de uma forma mais simples e direta, né? Mais simplificada, retirados do livro Desobsessão, psicografado por ele através de Valdo Vieira e Chico Xavier. Pois bem, então como vai acontecer esse tratamento para se lograr esse resultado libertador desses irmãos? Primeiramente, é necessário que esse irmão, o obsediado, passe a cultivar o dom da prece. A prece é muito importante. E a gente pode até dizer, contrariando aquele comercial, use sem moderação, use e abuse da prece. Não é da reza não, tá? É da prece. Vamos lá. Então, Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? E os espíritos respondem: a prece é um poderoso socorro em tudo,
mas crede que não basta murmurar algumas palavras. Então, abrindo um parênteses, lembra quando falei, a prece não é a reza, não é a repetição de palavras rebuscadas, não é a insistência, não é o comprimento da prece que vai fazer com que Deus e os bons espíritos nos escutem, mas é o sentimento, é o coração, figuradamente, colocado naquela prece que vai valer. É o sentimento, é a intenção. Porque Deus, ele não ouve só aquele que fala. Ele ouve aquele que expõe os seus sentimentos, que abre o coração. E aí continua os espíritos respondendo à pergunta, né? Deus assiste aos que agem, não aos que se limitam a pedir. Então, é preciso orar com sentimento de coração, mas também agir de acordo com aquela prece, certo? Então, é preciso, pois, que o obsediado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. Isso está na resposta, não é grifo nosso. Pois bem, a prece, ela tem uma energia, ela tem uma força em si só, que derruba até aquela ideologia que algumas pessoas têm de que esta prece é poderosa, faça essa oração poderosa que você vai obter o que quer. Primeiro, Deus não é um gênio da lâmpada que vai atender aos nossos caprichos e desejos. Deus é o nosso Pai Criador, que diante da nossa sinceridade vai nos fornecer, nos permitir oportunidades salutares, refazedoras, reconciliadoras, que vêm a reajustar-nos, a nos restabelecer. Assim o é. Então, diz no prefácio da coletânea de prece do Evangelho segundo o Espiritismo, que se nossas preces não são escutadas, se nós não obtemos o resultado que pedimos em prece, é porque, a mais das vezes, o que pedimos ou é injusto, ou seja, não está dentro do nosso merecimento, ou é algo que seria a causa de nossa perdição, de nossa tristeza, de nossa infelicidade. Mas Deus escuta todas as preces. Muitas pessoas desesperadas costumam dizer, mas eu rezo e Deus não me ouve. Deus te ouve, criatura. Deus ouve a todos nós. Deus escuta a nossa intimidade em todos os instantes de nossa vida. Não existe nenhuma gaiola de Faraday capaz de interromper a onisciência divina. Deus sabe de todo o nosso íntimo. Deus nos conhece. Deus nos sonda. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. Porque aí tem pessoas que dizem, tá, Deus me conhece, Deus me sonda. Ele sabe da minha necessidade. E eu preciso rezar para que Ele me ajude? Precisa. Precisa porque Ele te deu livre-arbítrio. E Ele não rompe, Ele não desrespeita, Ele não desrespeita as leis que por Ele foram traçadas. Não existe predileto,
na frente, nem diante dos olhos de Deus, nosso Pai. Somos todos iguais. Temos todos o mesmo merecimento, mas de acordo com as nossas obras e as nossas escolhas, porque temos o livre-arbítrio. Como é que uma pessoa pode obter ajuda se ela não fala o que quer, se ela não pede socorro? É necessário permitir. Aí vem uma pergunta do Livro dos Espíritos, bem lembrada. Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos interferem na nossa vida? E o Espírito da Verdade responde: muito mais do que imaginais. Ademais, a maioria das vezes são eles que vos dirigem. Mas vamos entender essa resposta. Dirigir não é comandar. Eles sugerem e nós acatamos as suas sugestões, se quisermos. A escolha final é nossa. Certo? Então, os bons espíritos, eles nos intuem, mas eles respeitam as nossas escolhas. Só os maus espíritos é que tentam nos manipular, nos subjugar. Os bons espíritos não fazem isso. Eles ficam pacientemente nos acompanhando, nos intuindo bons pensamentos, às vezes até nos assistem durante o momento de desdobramento do sonho e a gente sonha que viu ou escutou esse ou aquele conselho benéfico, que teve essa ou aquela conversa instrutiva com um ente querido em sonho, e aquela conversa tem a ver com a nossa necessidade íntima. É assim que os bons espíritos agem. Eles respeitam a nossa intimidade, a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio. Para que nós também tenhamos mérito das nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelo que cativamos. Lembra do Pequeno Príncipe? Tu és responsável pelo que cativas. Então, pelo que cativamos e pelo que cultivamos. E diz Emmanuel, nós somos herdeiros de nós mesmos. Por quê? Porque pela lei da reencarnação, se hoje nós estamos num seio familiar e fazemos determinadas escolhas, administramos nossa família, dirigimos o nosso seio familiar dentro de determinadas diretrizes, todas as nossas ações e atitudes ficam registradas naquela família e no nosso perispírito. Mais tarde eu vou ter a oportunidade de reencarnar nessa mesma família e eu vou herdar tudo aquilo que eu cultivei, que eu plantei no passado. Então, acontece que, se no meu passado, na minha encarnação passada, nessa família, por exemplo, eu fui uma pessoa que não respeitei meus entes queridos mais velhos, que maltratei meus pais, que os abandonei nas horas que eles mais precisavam, que os reneguei, venho eu agora nesta encarnação e vou sofrer as consequências de todos aqueles maus exemplos que eu implantei na família, como também sofrer as consequências dos bons exemplos que eu implantei naquele seio familiar. Porque não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Está escrito na própria doutrina espírita, palavras de Kardec. Pois bem, então a prece, antes que passemos para o próximo tópico, lembrando mais uma vez, aquele que ora com bom sentimento, não importa a quantidade de palavras e nem o excesso de retórica que ele implante em tal oração, o que importa é os seus sentimentos, será ouvida essa prece por nosso Pai. O socorro virá
E é aquele que ora com sinceridade, fica como que blindado, protegido, como a vacina. Nós tomamos a vacina, nós não ficamos imunes de ter contato com a doença, mas o nosso organismo tem as defesas que não deixam com que aquela moléstia se instaure e ganhe proporções desastrosas. A prece é a nossa vacina. Nós não vamos ficar blindados contra o mal totalmente dito, mas nós vamos ficar fortalecidos para reagir às más tentações. Por isso que a prece é tão importante em nossas vidas. O aprimoramento íntimo. Como que eu posso obter socorro dos bons espíritos? Preciso demonstrar merecimento e abrir as portas da minha vida, da minha mente, da minha consciência, do meu eu, para que os espíritos possam se aproximar e me auxiliar. Então, a prevenção e cura da enfermidade espiritual exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Mas como eu posso fazer isso? Allan Kardec perguntou: onde estão escritas as leis de Deus para que o homem possa segui-las e trilhar o bom caminho? E a resposta foi: na própria consciência. Todos nós temos noção do que é certo e do que é errado. Todos nós temos essa consciência latente lá dentro do nosso inconsciente. Está lá. Quando nós vamos tomar uma atitude, a nossa consciência, ela acusa. O desconfiômetro desperta e diz: olha, isso não vai dar certo, vai dar problema. Se a gente insiste em fazer, é outra história. Então, esses sentimentos, essas atitudes negativas que podem nos prejudicar, nós temos noções de quais são elas. Então, se nós sabemos que aquilo vai nos prejudicar, vamos deixar. Se eu tenho problema de fígado, não posso comer comida gordurosa. Então, eu vou melhorar o meu cardápio. Vou cuidar do meu fígado para que ele não adoeça. Evitar as comidas que o prejudicam. Se eu tenho problema de vista, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico e usar constantemente meus óculos. Usar o colírio indicado pelo médico, fazer os exercícios ópticos que ele recomendar, tudo direitinho. Assim é o nosso aprimoramento moral. Nós devemos buscar aquele comportamento e aquela atitude que vai nos beneficiar. Então, para tanto, é preciso trabalhar a própria vontade, a fim de colher bons frutos, gente. Ninguém disse que é fácil se livrar de um vício, de um mau costume, de uma mania. Se eu tenho mania de falar da vida dos outros, de criticar as pessoas, não vai ser do dia para a noite que eu vou ficar uma criatura totalmente tolerante, zen, capaz de entender, compreender as criaturas. E sempre que alguém tecer alguma crítica sobre alguém perto de mim, eu ter alguma boa intuição e suscitar uma virtude daquela pessoa. É um exercício constante, diário, de cada instante da nossa vida. A transformação, a mudança de hábito é algo muito delicado, mas não é impossível. Isso, aliado à prece, à vontade também, que é a força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando-se da faixa de influência dos espíritos inferiorizados. Então, é necessário vigiar e orar.
Ah, mas eu tentei e eu incorri em erro. Acontece. O dependente químico, ele sofre várias intercorrências, como poderíamos dizer, ele cai várias vezes, mas muitos conseguem se livrar da dependência. A gente vai dar pequenos escorregos, sim, mas a gente vai conseguir. Continuando. Na instituição espírita, também são utilizados o passe e a água magnetizada. O que é o passe? É a imposição de mãos feita pelos médiuns passistas, né, aplicadores do passe magnético, trabalhar dessa energia cedida pelo nosso irmão, essa energia trabalhada pelos bons espíritos, e esta energia trabalhada e manufaturada de acordo com a necessidade daquele indivíduo que está recebendo o passe naquele momento, vai ser transmitida para aquele irmão, reforçando, revigorando suas energias, né? Transfundindo em nível perispiritual, que se reflete no organismo físico, com evidentes benefícios orgânicos, porque o indivíduo que está passando por um processo obsessivo, a entidade obsessora mina suas resistências físicas e orgânicas. O indivíduo fica decaído, desanimado, apático, muitas vezes sem apetite, sem ânimo de viver, às vezes até com ideias desagradáveis com relação à existência, né? E o passe vai transmitir energias para fortalecer esse indivíduo, para fazer com que seu corpo reaja também, porque nós somos um aparelho, um conjunto de órgãos que trabalham através de estímulos. Esses estímulos orgânicos, energéticos, fluídicos, precisam ser transmitidos constantemente, de forma equilibrada. A medicina atual já deixa bem claro para nós. Nós não temos só a produção do hormônio sexual, nós temos e nós produzimos hormônios que atuam sobre nossos órgãos para diferentes estados de alma e motivações sentimentais e psicológicas. Então, nós temos hormônios da serotonina, da noradrenalina, da adrenalina em si, que é o hormônio da ação, da reação física, que movimenta a musculatura do corpo, em autodefesa também. E N outros hormônios, hormônios que trabalham na transformação do bolo alimentar para que ele possa ser manufaturado e dele ser retirado as energias, as calorias, onde vão ser transportada pela corrente sanguínea até as células, onde, combinado com o oxigênio, vai haver aquele processo de queima de caloria, que é onde, segundo os biólogos, acontece a verdadeira respiração, certo? Pois bem, mas vamos voltar, não vamos viajar muito, não. Então, não só o encarnado é beneficiado pelo passe, mas também o desencarnado, necessitado em geral, em particular, o obsessor. Porque o obsessor, como nós, é um ser que se encontra doente. Ele está com o seu amor, com o seu sentimento magoado, ele precisa se restabelecer, ele precisa se libertar dessa corrente simbiótica desagradável que o tolhe nas visões, nas percepções de algo melhor para si. E é por isso que ele fica imantado ao encarnado, porque ele também está doente. Dois doentes, né, se ligam por simbiose, por semelhança de condição psicológica e física.
né, dos sentimentos, das paixões. E também a água magnetizada, que a gente costuma dizer assim, água fluidificada, não fluidificada em termos de tornada fluido, que todo mundo sabe que a água é fluido, né? Fisicamente falando. Mas a gente está falando de água fluidificada, se referindo à condição espiritual magnética da água, porque ela vai receber fluidos magnéticos dos bons espíritos que vão trabalhar a sua composição para que ela atenda à necessidade daquele que a vai ingerir. Então, água magnetizada, água transformada pelo magnetismo dos bons espíritos. E ao ingerir essa água, vai trabalhar desde o nosso perispírito até o nosso corpo físico, trazendo o equilíbrio, estabilizando a nossa situação orgânica, balsamizando, porque nosso corpo fica perturbado e desequilibrado quando estamos sofrendo um processo obsessivo e precisamos restabelecer essa harmonia vital. Então, para que nós possamos obter maior força de vontade, para que possamos obter amparo espiritual, para que possamos estar bem embasado nas nossas situações, nas nossas escolhas, na nossa modificação, precisamos também, acima de tudo, da boa nova do Cristo, o seu evangelho, o seu código de conduta que nos conduzirá para a paz e a redenção espiritual, para o nosso progresso e para a reconciliação com os nossos adversários. Jesus disse: antes de colocares a oferenda no altar, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Então, esses ensinamentos e tantos outros nós só vamos ter através do Evangelho de Jesus, a Boa Nova. Mas conforme o grau da obsessão, às vezes a pessoa não tem condições, não tem resistência física, porque nós já vimos antes que quem sofre no processo obsessivo tem as suas energias orgânicas desorganizadas, tolhida, minada, sugada. Por isso que a gente usa o termo vampirismo, vampirizada, porque o espírito desencarnado, ele mina as forças, as energias do encarnado. Então, é um processo o quê? É um processo parasitário, é um processo vampirizador. Então, muitas vezes a criatura se encontra tão enfraquecida que ela não suporta ficar lá sentada em silêncio, escutando a pregação evangélica durante determinado tempo, que em geral nossas reuniões duram de 45 minutos a 1 hora, dependendo do assunto abordado. Então, nesse caso, faz-se necessário um esclarecimento mais simples. Então, nossas instituições costumam, nos dias de atendimento fraterno, após o atendimento ao nosso irmão em tratamento espiritual, oferecer-lhe um pequeno ciclo de evangelho, onde vai ser feita uma prece. Esse estudo vai ter uma duração máxima de meia hora, no máximo, onde vai ser lido um trecho do Evangelho e todos têm a oportunidade de participar, de questionar, de buscar esclarecimento, de dar seu depoimento, de se esclarecer. Então, é algo interativo, onde aquela pessoa que está se sentindo cansada, desmotivada, por ela ter a oportunidade de se expressar e de escutar vários falando, tem mais
efeito do que submeter essa criatura a uma reunião longa, prolongada. E no final desse pequeno evangelho, é feita uma prece e todos os irmãos que estão ali em tratamento passam pela cabine de passe, recebe o passe fluídico, leva sua garrafinha de água à instituição, um recipientezinho com água, para que fique lá durante a prece, recebendo a magnetização dos nossos irmãos espirituais, e essa água vai ser levada por esse nosso irmão para casa, a qual vai ser utilizada como se fosse um remédio homeopático. A pessoa vai tomar uma dosezinha, um cálicezinho, um copinho de café, como quem toma um remédio para se restabelecer. É essa a finalidade da água magnetizada. Então, continuando, temos o esclarecimento, a explanação do evangelho, a maioria das coisas voltadas ao obsediado. Claro que o obsessor também recebe esses benefícios todos, mas precisamos ainda agir com a irradiação mental. Essa irradiação mental é uma reuniãozinha privada. Privada não é por nenhum segredo oculto ao vulgo, não é por nada extraordinário, entendam. É privada por quê? Porque ali naquele círculo de oração e de pensamento precisa estar pessoas que previamente se prepararam, passaram por uma organização mental, digamos, uma meditação, se prepararam, oraram para estar ali naquele ambiente, executando aquela tarefa. E como se dá essa irradiação? As pessoas se reúnem, fazem uma pequena oração, uma leitura de um trecho doutrinário, um trecho do Evangelho, ou uma mensagem de um livro também doutrinário. Em seguida, é feita uma oração direcionada, onde todos vão vibrar bons sentimentos e bons pensamentos, boas emanações em favor dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, em favor dos doentes e também dos obsessores e obsediados. Por fim, essa irradiação é encerrada com a prece e todos retornam à sua residência. Atualmente, devido à pandemia, nós fazemos essa irradiação através de videoconferência com um grupo seleto de pessoas que frequentemente no mesmo dia, no mesmo horário, entram em prece através de videoconferência e fazem radiação para todos os nossos irmãos e para o nosso planeta, né? Nosso planeta está dodó e precisa de saúde, correto? Pois bem. E, por fim, o socorro e o esclarecimento ao nosso irmão obsessor. É necessário. Aí, agora, essa ação vai ser desenvolvida junto vai ser desenvolvida pelo grupo de auxílio espiritual, os trabalhadores da casa, que fazem parte do grupo mediúnico da casa. E aí, em reunião, como que se fosse a irradiação, mas agora havendo passividade mediúnica, claro, não vai haver evocação, porque Chico disse, o telefone toca de lá para cá. Nós somos instrumentos dos bons espíritos para o socorro dos que se encontram em situações difíceis dos nossos irmãos sofredores. Então, essa reunião vai ser feita uma leitura de um texto evangélico, vai ser feita uma prece, todos ficarão em silêncio, em prece mental,
os médiuns vão dar passividade às entidades que estiverem em condições de se comunicar, permitido pelos nossos irmãos espirituais que dias antecedentes àquela reunião, que sempre tem hora, data marcada e local marcado, na instituição espírita, certo? Atualmente, por conta da pandemia, essa ação de desobsessão e esclarecimento à entidade sofredora não está ocorrendo, porque nós não podemos nos reunir na casa espírita e não é uma tarefa para ser feita dentro do nosso lar, porque estaremos expondo também o nosso lar às energias deletérias dos irmãos sofredores e também podemos incorrer em algum erro e comprometer a paz do nosso lar. Isso não é permitido pela própria doutrina espírita, os ditames e as instruções dos bons espíritos, reunião mediúnica só dentro da casa espírita, no dia, na hora, na data marcada. Não se trabalha com improviso. Tudo é organizado. Se nós, seres humanos, tentamos nos organizar, a espiritualidade dá show disso. Lembrem-se que todos nós somos pequenos imitadores da vida verdadeira, da vida real, que é a vida espiritual. Então, nessa reunião, esses nossos irmãos que estão obsediando aqueles irmãozinhos que estão em tratamento desobsessivo, eles estão ali na instituição sendo tratados e assistidos pelos bons espíritos. E aquele que está em condições de irradiar algum médium e, através dele, intuí-lo a dizer dos seus sentimentos, das suas situações, porque o espírito não entra no médio, tá? Existe aí uma ligação, uma irradiação com o perispírito do médium, que permite aí que o médium transmita, assim como o aparelho celular transmite a ligação. Dentro do aparelho celular não está aquela pessoa que ligou para a gente, tá? A mesma coisa é o médium. Dentro do médium não está aquele espírito comunicante. O espírito que comanda aquele corpo é o espírito do próprio médium. Ele é que permite, com muito carinho, muito amor, porque ser médium é um ato de amor, de doação de si para os demais. Então, o espírito encarnado, médium, ele permite que outro espírito desencarnado possa, através dele, falar pelo médium, não através no termo físico da palavra, mas com o consentimento, com a anuência, com a percepção e com a autorização dele, irradiar e se transmitir através do médium. Bem, mas isso é coisa para outra reunião, porque a mediunidade, o processo mediúnico, como se dá as comunicações, é algo muito interessante, digno de, não de uma palestra, mas de um seminário. É algo muito lindo, muito científico e completo. Pois bem, então aquele irmão obsessor fala através do médium o que ele sente, como ele está. E o dialogador, com muito carinho, escuta toda a sua história, a sua catarse, e depois, dentro da temática, vai dialogar com aquele irmão, auxiliando-o a recobrar a razão, a recobrar o sentimento cristão, auxiliando esse irmão a executar um processo de restabelecimento, de resiliência, de perdão, de auto-perdão, de libertação. E assim ocorre
a desobsessão. Mas lembrem-se, lembra do caso da mulher que ia ser apedrejada? Jesus perguntou para ela, cadê teus perseguidores? Ela disse, mestre, não estão aqui e tal. Eles te condenaram? Não. Então, eu também não te condeno, mas vai e não erres mais. Tá, eu passei pelo processo desobsessivo, o irmãozinho foi esclarecido, ele me perdoou, eu perdoei ele e tal. Mas se eu não mantiver uma conduta equilibrada e bem comportada, atrair aquele nosso irmão, uma vez obtido perdão e ele ter se perdoado também e me perdoado, eu não vou obter a obsessão dele de volta, mas eu vou passar a ser um radar atraindo outras entidades que, por sintonia, vão se aproximar de mim e eu retomarei novo processo obsessivo. Pois é. Então, não é uma transformação passageira só para se livrar de um perseguidor. É uma obrigação que todo cristão tem de trilhar no caminho do bem, no caminho da moral do Cristo, de ser bom. Porque nós todos só temos uma fatalidade, estamos todos fadados a sermos felizes. Essa felicidade será obtida através da evolução. Mas por falar em felicidade, é necessário que façamos a diferenciação entre felicidade e alegria. Muitas pessoas erradamente julgam felicidade ganhar na loteria, comprar um carro novo, construir aquela casa dos sonhos, fazer aquela viagem dos nossos projetos. Não. Tudo isso citado são situações de contentamento. Eu fiquei contente porque ganhei um dinheiro que não estava previsto. Eu vou ficar contente porque trocarei a minha caranga velha por uma lata nova, né? Me livrar da lata velha, ou recalchutar a lata velha. Eu ficarei contente por fazer aqueles consertinhos na casa que está precisando, né? Uma coisinha ali, a cerâmica colar, uma reforminha, a família vai crescer e aumentar um quarto, etc. Ficaremos contentes. Porque felicidade não é uma situação passageira. É a mesma coisa quando as pessoas confundem amor com paixão. Paixão é algo efêmero, passageiro, é uma febre que dá e passa, dizia um poeta certa feita. Então, nós temos momentos de contentamento. A felicidade é um estado de alma, é um estado de paz, de tranquilidade, não de adoração e de inércia, porque a felicidade, assim como a caridade, o amor e a fé, são sentimentos ativos que têm que estar em constante atitude, em constante ação. Então, felicidade, na realidade, só a tem um espírito evoluído, que superou todos os seus traumas, seus defeitos, suas paixões, que age dentro do bem, do amor ao próximo. É o espírito que não se deixa abalar e nem abater diante das adversidades, das dificuldades da vida. É aquele que nos lábios, em vez de uma observação de censura, tem sempre um conte comigo, eu estou aqui para te auxiliar. Felicidade é o conjunto de tudo isso. E como os espíritos só se consideram felizes quando na sua existência ou na sua trilha não existe nenhuma manchinha, esses irmãos abnegados e bons, muitos deles se dão a oportunidade de se manter ainda na órbita terrestre em assistência aos menos favorecidos. Tal sucedeu com o nosso querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes.
Quando um emissário chegou a ele e disse que ele conquistou a bênção e a dádiva de alçar a um orbe mais evoluído que a Terra, ele, com toda singeleza de coração, com todo amor e carinho, ele pediu que fosse concedido permanecer aqui na Terra para ajudar a humanidade terrena. O irmão, o mensageiro ainda, perguntou: é isso mesmo que o irmão quer? Ele disse: sim. Se me fosse concedido, eu gostaria, eu quero, eu desejo. E o mensageiro retornou depois e disse: a sua vontade, o seu desejo foi concedido. E eis que nesses tempos de pandemia, de dificuldade, dentre os espíritos iluminados, os espíritos de escola, consta o nosso irmão, o médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que está sempre conosco, nos socorrendo, em silêncio, com muito amor, coordenando as equipes socorristas, sobre a égide do nosso Mestre Divino Jesus e o comando de Ismael, o protetor da nossa pátria. E aqui encerro o meu comentário, encerro essa coxinha de retalho. Espero que possamos nos cobrir com essa coxa e agasalhar o frio de nossas almas. Muita paz, meus irmãos, que Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Até mais.